Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Classic Edition Toys. Will aqui com vocês para mais um review de figuras de ação. E nesse vídeo aqui nós vamos falar do He-Man, da linha Masters of the Universe da Mattel, uma linha de figuras de 2002 e que por isso hoje em dia é carinhosamente apelidada de Motu 2000X pelos fãs. Isso aí, vamos de figura vintage aqui essa semana. Esse aqui é um review, na verdade, que eu estava devendo já fazia algum tempo, uma vez que o esqueleto dessa mesma linha já tinha ganhado o seu vídeo, então agora a gente está corrigindo isso, trazendo então o review dessa figura aqui. A gente já começa falando que vocês podem observar que a figura está loose, né? Ela não está na embalagem, é uma figura aqui da minha coleção, em que ele fica exposto dessa forma, só que não é por isso que vocês não vão saber como é que é a caixa dele. Eu tenho aqui um outro He-Man para a gente poder ver aí como é que era a embalagem, a cartela das figuras dessa linha aqui. Como vocês podem observar aqui, as duas figuras são idênticas com uma única exceção. Esse lacrado aqui é o chamado Iron Cross He-Man, enquanto esse aqui tem o símbolo normal aqui. A única diferença era essa. Essa aqui é a primeira wave que saiu, onde o He-Man tinha o símbolo ainda daquela cruz, como era da figura vintage. Só que a Mattel decidiu mudar isso, né, conforme a animação saiu, então substituiu por esse símbolo aqui, que seria mais ou menos um H e um M estilizado juntos. O pessoal normalmente chama de asterisco, né? Mas aqui nós temos o He-Man Iron Cross. Eu tinha feito até um vídeo, um short há um tempo atrás falando sobre ele, que ele talvez pudesse ser aberto, né? Eu estava na dúvida se eu abria ele ou não, mantinha lacrado, e aí eu consegui esse outro aqui loose. Então esse aqui ficou o He-Man loose da minha coleção, representando a linha 2000X, e aí eu pude manter esse aqui lacrado. Ainda estou na dúvida, vamos ver aí o que eu faço com esse Iron Cross He-Man. Ele é bem raro, ele é da primeira wave, das primeiras figuras que saíram na linha 2000X, então por isso que eu tenho uma certa pena aí de tirá-lo aqui da embalagem. Tá preso aqui desde 2002, né? Já tá há 22 anos aqui nesse blister. Então a gente pode ver aqui a embalagem das figuras, como é que elas eram. Elas eram com esse logo aqui, Masters of the Universe, que era o da época, né? O logo um pouco mais estilizado, mas ainda lembrando o da linha antiga. Tem alguns dizeres aqui, inclusive falando que tinha adesivo junto com as figuras. Ainda lembra um pouco também as cartelas vintage, né? Porque a gente tem aqui inclusive umas pedras vermelhas explodindo, mas quando a gente olha aqui, temos o blister, o personagem aqui, a figura com os seus acessórios, a espada, o escudo e o machado aqui, e além do nome e aqui os dizeres, né? O homem mais poderoso do universo. Tem inclusive uma fotografia aqui da figura em si. Quando a gente vira, temos aqui também uma arte aqui em que tem basicamente um catálogo aqui também com figuras da linha, né? Temos o Stratos, o Mentor, o Aquático, o Homem-Fera, o Esqueleto e o He-Man, até algumas variantes, que era o Battle Sound He-Man e o Battle Sound Skeletor. Além disso, aqui embaixo mostrando algumas características da figura, o que ela faz e tal, inclusive que tinha características de action feature, como a figura vintage, os seus acessórios. Bem legal aqui, bem interessante, um remanescente aqui dessa época, que eu curto pra caramba. Então, com tudo isso aí colocado, vamos então dar uma olhada no He-Man 2000X e ver como é que era essa figura lá no ano de 2002. Então, bora lá! Bom, aqui está ele, o nosso homem mais poderoso do universo, em sua releitura no início do novo século, do novo milênio, inclusive, né? E a gente pode começar aqui a ver então os seus detalhes. Como sempre falando aqui da altura da figura, ele está medindo até um pouquinho mais de 15 centímetros aqui. Então, em teoria, é da mesma escala até da linha vintage, né? Das mesmas figuras da linha vintage. Só que a gente nota que ele é bem diferente, né? É uma figura completamente com outro estilo. A gente vê aqui inclusive que ele é esguio, diferente daquele He-Man todo inchadão que a gente tinha na linha vintage, né? Aquele He-Man com uma musculatura exagerada. Esse He-Man aqui é musculoso, mas ele é, vamos assim dizer, um pouco mais magro, né? Ele não é tão
cheio quanto aquele de 82. Esse aqui de 2002 tinha um novo redesign pelos Four Horsemen, que fizeram inclusive um excelente trabalho ao reconstruir, né, ao reimaginar as figuras, todos os personagens aí de Mestres do Universo. E é uma figura que, apesar de ser voltada para o público infantil, né, apesar de ser uma linha de figuras para a criançada, é riquíssima em detalhes. Inclusive, se a gente considerar a época, ela não tem muitas articulações, mas tem muitos detalhes de escultura e pintura. A gente nota aqui, inclusive, na bota, tem, além da escultura das tiras aqui também de couro na bota e da própria parte felpuda aqui, tem pintura diferenciada também nas tiras de couro. Ele é de um marrom escuro e as tiras de um marrom mais claro. Tem aqui detalhamento no próprio calção aqui, ó. Tem a escultura dos pelos. Ele tem inclusive uma bolsa aqui, né, para guardar os acessórios dele. Uma outra bolsa aqui também, além de toda a escultura da pelagem aqui. O cinto é todo diferente aqui, olha a quantia de detalhes que nós temos nesse cinto, além da escultura, a pintura também, né? Tem vermelho, tem dourado, muito bem feito, bem legal. E a gente nota também que, diferente do He-Man Vintage, aqui substituíram os tons de dourado, que na figura Vintage era pintado de laranja, por prata, né? Agora temos a pintura prata aqui, nos dois braceletes e no cinturão. E braceletes diferentes e com detalhes de escultura aqui. Olha só que legal, que bem feito. Aqui a gente chega no colete dele em si. Olha só, temos aqui o colete com o símbolo diferenciado, né? Aqui é uma figura mais recente, depois da primeira wave que saiu, e aí já tínhamos o asterisco aqui, aquele símbolo diferente, que está vermelho em um fundo dourado e aqui ao redor de um desenho prata, né? Temos também prata aqui, a parte que conecta esse peitoral às tiras de couro aqui, que inclusive também tem pintura nos quadrados, é um marrom aqui meio brilhante, meio metalizado, muito bem feito, bem legal, que inclusive vem para cá, olha só, tem pintura prata até nas costas e escultura até nas costas, olha aqui esses pontos onde a espada do poder é encaixada. E assim como a figura Vintage, ele tem aqui essas tirinhas para você tirar o seu colete, se você assim o desejar. Você pode tirar, ele é de um plástico bem maleável, bem facinho aqui. A gente nota aqui a escultura do peitoral da figura, como eu falei, ele é mais esguio, mas nem por isso menos musculoso. Uma figura que está muito bem feita também. Além disso, nós temos aqui o detalhe do rosto. A gente nota que agora o He-Man tem cabelos mais curtos, aquele estilo bem pontudo aqui, ó, cheio de pontas e tal, um estilo meio mangá, meio anime, que era o que estava prevalecendo naquela época, era o que a criançada gostava. Então esse aqui é um He-Man criado para atender o público daquele período. E uma escultura de rosto aqui legal, ele tem pintura na sobrancelha, o olho está pintado de azul, tem inclusive pintura de brilho na pupila, além do clássico dente cerrado aqui do He-Man, né? O He-Man sempre com essa face brava aqui, com os dentes cerrados. Ou seja, é uma figura que, como eu falei, apesar de ser voltada para o público infantil, acabou conquistando os colecionadores, porque era extremamente bem feito. Vamos falar agora das articulações da figura. E aí é importante a gente lembrar mais uma vez que se trata de uma figura de 2002, cujo público-alvo eram as crianças, então era uma figura aqui para a criançada brincar, e que apesar de ter mais detalhes e pintura do que a gente vê nas figuras para crianças hoje em dia, articulações ele tinha poucas mesmo. A gente pode falar aqui que ele mexia a cabeça para os lados, aqui no ombro permitia subir até aqui e tinha um giro completo aqui. Não tinha articulação aqui nos cotovelos e aqui no punho ele girava para os lados somente. Tinha articulação aqui na cintura e, além disso, esse He-Man aqui possui o Power Punch, assim como o He-Man da linha Vintage. Então, você podia brincar com esse He-Man aqui da mesma forma que podia brincar com o He-Man da década de 80. Aqui no quadril, como essa parte aqui do calção é bem maleável, é bem molinha, permitia uma abertura bem grande aqui das pernas, você podia abrir aqui até esse ponto, podia ir para a frente até aqui e atrás podia ir bastante, até por conta de como era aqui essa articulação por baixo do calção. Não tem articulação no joelho, não tem corte aqui na botinha, não tem articulação aqui no calcanhar da
parte de cima aqui da perna, a junção com o quadril até aqui o pé, ele não se articulava mais nada. Então era basicamente isso que a gente tinha de articulações nesse He-Man aqui. Vamos falar agora dos acessórios que acompanham a figura. O primeiro deles é esse aqui, a Power Sword, toda diferente do que a gente está habituado, né? Uma Power Sword que hoje em dia os fãs chamam de Power Sword eletrônica, né? Não apenas pela aparência dela, aqui a gente pode observar que ela tem como se fossem alguns circuitos na sua lâmina, na empunhadura, toda diferente aqui, mas também pela própria ideia original dos Four Horsemen para essa espada aqui. Quando eles propuseram o relançamento da linha Mestres do Universo para a Mattel, a ideia original deles era que essa espada aqui fosse substituir a Power Sword original, que estava em poder do esqueleto, que teria conseguido reunir as duas metades da espada. Aí para o Adam poder se transformar em He-Man e invocar os poderes de Grayskull, o mentor construiu uma espada eletrônica para ele, que seria essa aqui. A ideia foi vetada pela Mattel, mas o design da espada permaneceu, e é essa espada que a gente tem aqui, que foi usada na animação também, inclusive, e que além de ter todos esses detalhes aqui, de escultura, de pintura, tem até action feature essa espada aqui, porque ela pode girar aqui no seu eixo e ficar toda diferente aqui. Olha só que legal essa espada, né? Muito bem feita aqui. Realmente um brinquedo diferenciado, até mesmo para a época em que foi criado, não é verdade? Além disso, temos o conjunto completo de armas do He-Man, composto pelo seu escudo, que lembra o escudo vintage, mas está bem maior. Mas tem também alguns detalhes eletrônicos aqui, a gente observa aqui na sua escultura, não apenas na parte de fora, mas na parte de dentro também. Da mesma forma tem uns circuitos, uma textura, e até aqui na empunhadura dele também tem todos esses detalhes. E por fim, o seu machado, né? Seu Battle Axe aqui, um machado super legal, gigantão também, fica enorme aí nas mãos do He-Man, e que tem detalhes de escultura que a gente pode observar no seu cabo, aqui na sua lâmina, tem detalhes de escultura, de pintura, né? Tem pintura vermelha, tem pintura dourada, tem pintura verde, realmente um brinquedo muito além do que a gente estava acostumado, e inclusive até hoje, viu? Eu não vejo brinquedo para criança ter essa quantidade de detalhes que essas armas aqui tem. E chegou agora aqui o momento que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação, e aqui temos o He-Man 2000X ao lado da sua contraparte vintage, o He-Man da linha vintage original lá da década de 80, para a gente ver aqui as óbvias diferenças que ambos possuem. A Mattel queria realmente quebrar com os paradigmas da linha vintage original, queria fazer algo totalmente diferente, e conseguiu, né? Conseguiu criar um He-Man aqui com um visual totalmente distinto daquele que a gente tinha originalmente, né? Mas mesmo assim, ainda é o herói que a gente reconhece, né? Você olha para esse aqui e sabe que é o He-Man da mesma forma. E agora aqui outro comparativo, o He-Man 2000X ao lado do He-Man Origins, para a gente ver aí, obviamente, também as muitas diferenças que ambos possuem. Afinal, esse aqui é mais calcado na figura vintage, mas nem assim a gente deixa de reconhecer o campeão de Eternia em ambas as versões. Bem legal ver os dois do lado, um do outro assim. E é claro que eu ia querer fazer essa aqui também, né? O He-Man 2000X original ao lado do He-Man 2000X que saiu na linha Origins. A gente vê aí sim eles se parecem um pouco mais, mas a gente vê aí a mudança de paradigma da própria indústria, né? Ambos foram figuras lançadas, vamos assim dizer, para a criançada brincar, né? Mas olha a quantia de detalhes que esse He-Man tem comparado a esse aqui. Olha o quanto falta de pintura aqui no colete, no cinto, no machado, no escudo, enfim, né? É muito mais simples esse He-Man aqui se a gente comparar com esse aqui, que é de 22 anos atrás. E aqui duas versões de He-Man muito queridas pelos fãs, né, de animações. Aqui a animação de 2002 e aqui a animação de 83. Pra gente ver aqui um do lado do outro. A gente pode ver inclusive a diferença de conceitos, né? Aqui bem mais simples por conta do desenho animado, e aqui um desenho animado que tinha a finalidade de recriar todo o universo de He-Man e os Mestres do Universo. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do He-Man da linha Masters of the Universe, lançada pela Mattel em 2002.
uma figura muito bem feita sob vários aspectos, inclusive para os padrões de hoje, se a gente considerar aí as figuras que são lançadas para as crianças atualmente, né? Então uma figura que se destaca, não à toa foi escolhida aí pelos colecionadores até como uma figura colecionável, uma linha de figuras colecionável, e o pessoal ostenta com orgulho aí nas suas coleções, quem tem essas figuras aqui. Muito legais, muito bem feitas mesmo. Infelizmente é uma linha de figuras que deu uma flopada na época, não foi para frente, não gerou os lucros que a Mattel pretendia com He-Man e os Mestres do Universo, por vários motivos, por várias razões. Uma delas, inclusive, era a não reaproveitamento de bases que a linha tinha. Você tinha bases diferentes para vários personagens, e a Mattel, para querer fazer um reaproveitamento, aí lançou muitas variantes, então acabou não dando certo. E a linha de figuras acabou sendo cancelada prematuramente, o que foi uma pena e deixou muitos fãs aí órfãos, porque gostavam demais dessas figuras aqui. Eu particularmente gosto demais. 2000X é a minha versão de Motu preferida, são as aparências dos personagens que eu mais gosto, e é uma linha de figuras que, apesar de não ter vários, eu tenho só He-Man esqueleto, eu curto demais ter essas figuras aqui. E se porventura você se interessou, quiser dar uma garimpada, elas já foram muito baratas aí na primeira metade dos anos 2000. Pessoal, ainda mais quando saiu a linha Moto Classics, vendeu tudo eles para comprar os Classics. Você comprava super baratinho, achava bem tranquilo aí no Mercado Livre. Hoje em dia já estão um pouco mais difíceis, estão nas mãos dos colecionadores, e quem está vendendo normalmente não vende muito barato não, especialmente He-Man e Esqueleto. Mas se você se interessou, vai querer um desses, desejo boa sorte aí na caçada, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos muitos vídeos de reviews de figuras de ação, especialmente de Mestres do Universo. Então se você curte Motu, você vai se encontrar aqui no nosso canal. E se você curtiu, não esqueça de marcar o joinha, compartilhar com seus amigos, deixar um comentário aqui, que todas essas interações fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai compartilhá-lo, né? Vai indicá-lo aí para quem entrar na plataforma. Tá legal? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!